Se você tem um negócio ou trabalha com vendas e não conhece ainda o que é um funil de vendas, para tudo e presta atenção nesse vídeo, porque se você conhecer exatamente quais são as etapas que um potencial cliente passa antes de se tornar um cliente, você vai conseguir alavancar as suas vendas e, consequentemente, o lucro do seu negócio ou das suas vendas. Eu sou Gustavo Augusto, sou coach de negócios digitais e nessa aula eu vou estar te mostrando todo o conceito para você montar um funil de vendas extremamente poderoso para você alavancar as suas vendas. Então, para isso, eu te convido aqui para vir para a tela do meu computador, onde eu fiz uma apresentação com todo esse assunto. Vamos lá? Então vamos lá. Agora a gente está aqui na tela do meu computador com o tema da nossa aula, funil de vendas. O que é, para que serve e como construí-lo no seu negócio. Então, o que você vai aprender nesse vídeo? Primeiro, o que é e para que serve um funil de vendas. O segundo tópico é as 3 etapas de um funil de vendas. E o terceiro tópico é as boas práticas para um funil de vendas funcionar bem. Então, o que é um funil de vendas? São as etapas que um potencial cliente passa antes de fato de se tornar um cliente. Então, se você não tiver isso muito bem claro na sua estratégia de vendas do seu negócio, vai ser muito desafiador você conseguir fazer vendas. Talvez você até consiga fazer, mas você vai estar deixando de fazer várias outras que você poderia fazer se de fato entendesse toda essa jornada. Isso porque os conteúdos de marketing criados para a sua audiência ou seu público-alvo, eles devem ser direcionados para cada uma das 3 etapas do seu funil de vendas. Então, para você transformar os interessados, nos seus conteúdos em o quê? Seguindo aqui a estrutura do nosso funil. O primeiro, que são o quê? Os visitantes. Então, o que são os visitantes? São os seus potenciais clientes que acessam os seus conteúdos, podendo ser aí na internet, beleza? Nas suas redes sociais, talvez no seu site, no seu canal do YouTube. A segunda parte é você transformar os seus visitantes em leads, que são o quê? Potenciais clientes aos quais você já tem algum dado de cadastro. Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre iscas digitais, que é o quê? Que são aqueles conteúdos de extremo valor, aonde a pessoa, para receber aquele conteúdo, ela precisa deixar ou o telefone dela, o WhatsApp, ou o e-mail. Tá? Então, o terceiro passo é o que é? São os clientes, né? É você transformar aquelas leads em clientes, que são as pessoas que já compraram algum produto seu. E muitas pessoas cometem um erro de parar por aí. E na realidade isso é um grande erro, porque a gente sabe que um cliente, ele teoricamente ele equivale por 10 leads, 100 leads talvez. Por quê? Porque eles fazem as indicações. O que são os super fãs? Eles são os clientes que te indicam para amigos, compram outros produtos seus e eles gravam depoimentos falando bem do seu produto. Então olha só, vamos lá. Visitante, lead, oportunidades, clientes e superfãs. Beleza? Vamos passar aqui agora então para a primeira etapa. A primeira etapa do nosso funil é o topo, que é o quê? É você conscientizar uma pessoa que ela tem um problema. Na entrada de um funil de vendas, os conteúdos eles devem ser direcionados para a conscientização de um possível problema ou alguma necessidade específica. Então, olha só, essa é a hora que você educa o seu potencial cliente. Não adianta você querer vender para uma pessoa que nem sabe que tem um problema. Quando a pessoa ela ainda nem sabe que tem um problema, fica muito difícil dela agir e tomar uma decisão. Então olha só, o que você precisa fazer? Você precisa despertar o interesse com conteúdos relacionados ao possível problema, até que o potencial cliente ele tome consciência de como essa questão o afeta. Então vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar um preparador físico. O que ele precisa fazer no topo do funil dele? Adianta ele querer ir lá e querer vender a consultoria dele ou talvez os planos de emagrecimento que ele tenha? Eu acredito fortemente que não. Primeiro ele precisa o quê? Educar, ele precisa mostrar para aquelas pessoas o que uma obesidade traz para a vida dela.
Talvez algumas pessoas achem, mas as pessoas já sabem, mas a grande verdade é que a pessoa ela só sabe quando ela sente, tá? Então o que ele precisa fazer? Ele precisa criar conteúdos que despertem esse sentimento dentro da pessoa. Isso é extremamente fundamental na sua estratégia, porque a partir do momento que a pessoa ela começa a sentir que a obesidade vai atrapalhar ela de alguma maneira, podendo ser, por exemplo, aqui, vamos colocar um exemplo bem foda, tá? Nesse caso. Um cara que seja obeso, que ele está tendo problemas sexuais com a mulher dele, no caso. Então, se esse preparador físico ele cria conteúdos e ele mostra isso para ele, e consequentemente depois ele o ajude, né, a resolver esse problema, você começa a educar, né, a pessoa, a conscientizar ela que ela tem esse problema e você consequentemente vai conseguir fazer uma venda para ela lá na frente. Então olha só, qual que é a minha dica aqui para você? Você precisa fazer uma lista, tá, de como você pode conscientizar o seu público-alvo sobre um determinado problema. Essa lista ela vai ser o seu norte para você poder produzir os seus conteúdos. Então, dentro da sua área, tá? Quais são os problemas que o seu público-alvo ou a sua audiência tem que você pode estar ajudando eles? Então, a segunda etapa é o meio do funil, né? Que é quando de fato a pessoa começa a procurar uma solução. Então, agora que o interessado ele já sabe que ele tem um problema, ele começa o quê? A procurar uma solução. Então você precisa mostrar para ele que você sabe como resolver esse problema que você mesmo despertou nele, não é verdade? Então olha só, ele vai começar a buscar soluções para resolver esses problemas, certo? Ficou claro isso? Isso é muito importante você saber. Então o ideal, o que é você fazer? É você converter essa pessoa em uma lead, tá? Como eu te expliquei anteriormente, você precisa pegar os dados cadastrais dessa pessoa para você poder fazer um relacionamento mais personalizado com cada um deles. Como que você consegue isso? Através das iscas digitais, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa resolver parte do problema ao qual ele procura uma solução através de novos conteúdos. Então, no próprio exemplo do preparador físico, existem diferentes problemas que podem ser levantados e que você pode estar resolvendo. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter essas iscas digitais preparadas. Talvez você possa ter algumas iscas digitais que ajudem as mamães que tiveram aí os seus filhos a perderem peso mais rapidamente. Quem sabe aí não seria uma boa isca para você ter e você conseguir ajudar essa pessoa. Então você precisa sempre procurar por soluções que causem um senso de urgência. Porque se aquela pessoa ela não se sentir, vamos dizer assim, um pouco de pressão para estar adquirindo aquilo, ela não vai tomar nenhuma ação. É muito interessante quando a gente fala isso do imposto de renda. Se você for parar para pensar, os brasileiros deixam para declarar o imposto de renda quando? Quando abre ou no último dia? É no último dia. Por quê? Porque eles sabem que ali é o último dia que eles podem estar fazendo isso, senão eles vão ter que pagar a multa. Então, essa urgência ela tem que ser causada para que a pessoa ela se torne uma lead e que ela queira, de fato, tá resolvendo aquele problema por completo. E aí vem a tua solução, que pode ser um curso, pode ser um processo de consultoria, pode ser uma mentoria, pode ser talvez um e-book. Aí depende da estratégia do seu negócio. Então, uma dica que eu sempre gosto de estar dando é: você precisa lembrar de respeitar o tempo de cada pessoa. O seu papel é apenas auxiliá-lo no processo de decisão. Certo? Isso é muito importante. Se você ficar enchendo muito o saco da pessoa, ela não vai comprar nada. Ela simplesmente vai olhar para você e vai falar: meu, para de me encher o saco. Então, o que você precisa? Você precisa sempre estar abastecendo ela com novos conteúdos para que ela possa estar tomando aquela decisão sozinha. A terceira etapa é o fundo do funil, tá? E é o que é? O fechamento da compra e o encantamento do cliente. Então essa é a etapa em que você deve ser mais direto na busca da aprovação do seu cliente. Uma vez que ele já tenha se tornado visitante, que ele tenha passado por lead, que você já tenha se relacionado com ele através de novos conteúdos, você precisa de fato fazer uma oferta para ele. Porque senão a gente fica enviando só conteúdo e ele não sabe que a gente tem uma solução mais completa e que seja paga. Então, para que isso aconteça, o que você precisa? Usar os elementos de persuasão. Eu tenho dentro do meu blog um artigo onde eu falo sobre gatilhos mentais
que são elementos de persuasão poderosíssimos que você precisa saber como utilizar na sua estratégia de venda. Obviamente, quando a gente oferece um produto, a gente não pode oferecer de qualquer maneira. A gente tem que saber empilhar cada gatilho mental para que, quando a pessoa ela fale o sim ou não, ela tome aquela decisão muito mais rápido e muito mais consciente daquilo que ela queira. Beleza? Então, vale lembrar que você vende o quê? Uma solução e não um produto ou um serviço. Se você ficar falando, descrevendo sobre o seu produto ou o seu serviço, provavelmente a pessoa ela não vai querer comprar. O que você precisa falar? Você precisa falar dos benefícios. A pessoa que está querendo emagrecer, ela talvez ela está querendo ir para a praia sem camisa. Ela não está querendo simplesmente ficar magra. Ela quer o quê? Que os amigos olhem para ela e digam: uau, como você tá bonito, como você tá, nossa, como esse biquíni ficou legal em você. Entende? É isso que você tem que falar no seu argumento de venda. Então, nessa etapa, os seus conteúdos basicamente eles devem ser direcionados para o quê? Para as suas leads se tornarem um cliente. Então, deixa eu parar aqui e fazer um parênteses para você. Não tenta vender nas suas redes sociais. Não tenta vender no seu site. Você tem que fazer o quê? A venda através das pessoas que se tornaram as leads. Por quê? Porque elas estão mais propensas em fazer uma compra do que as pessoas que estão simplesmente ali procurando por uma solução. Isso é muito importante você saber e colocar também na sua estratégia de venda. Então vamos lá, se isso acontece, o que você precisa ter como missão? Você precisa converter esse cliente num super fã, que é aquele cliente que fala de você para os amigos deles. É aquela famosa indicação, que o cara indica e fala: meu, compra o produto desse cara, que o produto é bom, vai te ajudar, eu tive ótimos resultados. Enfim, isso é a melhor divulgação que você pode ter do seu produto. São pessoas, seus clientes, falando para outros amigos. Então, caso você não consiga vender para essas pessoas, o que você precisa fazer? Você precisa começar essa jornada novamente. Você precisa qualificá-la com novos conteúdos para que de fato ela consiga entender que ela precisa resolver aquele problema. Então você traz para ela novos conteúdos, onde você desperte novas dores nela e que você comece todo esse processo novamente. Então, vamos falar agora das boas práticas para um funil de vendas funcionar bem. Isso é extremamente importante. Por quê? Nem todas as pessoas que entram no seu funil, elas de fato vão se tornar o quê? Uma super fã. Então, por esse motivo, que essa estrutura, ela se parece com um funil. Porque o que acontece? Entram muitas pessoas no topo e apenas algumas ficam até o final. Porém, é muito importante se trabalhar com metas. E aí entra o grande erro das pessoas, porque as pessoas elas não conseguem definir metas que façam com que elas consigam tomar novas decisões para que esse funil trabalhe bem para ela. Então, a primeira coisa que você precisa definir é se o seu funil vai ter uma meta diária, quinzenal, semanal, mensal, tá bom? Isso aí depende de como que você acha melhor para você. E aí você precisa definir o seguinte: quantos leads eu quero ter dentro desse período? Quantos clientes eu quero ter dentro desse período? Quantos depoimentos de clientes eu quero ter dentro desse período? Então, quando você tem essas metas bem definidas, esses dados eles começam a te trazer o quê? Clareza. E você começa a identificar se o funil está funcionando bem ou mal. E o melhor ainda, você consegue identificar qual que é a etapa dentro do funil que está te trazendo mais resultados ou menos resultados. Obviamente que as que estiverem trazendo menos resultado, o que você precisa fazer? Você precisa mexer nela e melhorar esse processo. Então agora que a gente falou de metas, eu quero falar contigo sobre a comunicação, tá? Que são os conteúdos que você cria para cada etapa do seu funil. Obviamente que cada conteúdo para cada etapa ele deve ser diferente. A sua comunicação ela é totalmente diferente de uma etapa para a outra, tá? Não adianta você querer tentar vender uma solução para alguém que nem sabe que tem um problema. Não é verdade? Se você tentar fazer isso, você pode até conseguir fazer vendas, mas não vai ser um número tão expressante quanto poderia ser daquelas pessoas que já sabem que tem aquele problema. Então, você precisa saber exatamente o momento em que cada usuário está vivendo
e apresentar os conteúdos certos para eles. Então, o cara que está na primeira etapa, você tem que apresentar os conteúdos da primeira etapa. Os caras que estão na segunda etapa, os conteúdos da segunda etapa. E o cara que está na terceira etapa, os conteúdos da terceira etapa. Você tem que ter isso o quê? Muito bem claro e definido na sua estratégia. Porque só assim a sua comunicação ela será efetiva e vai te trazer os resultados que você tanto deseja. Então, você precisa ter clareza de transitar de mãos dadas, tá, com cada pessoa em cada momento, desde a descoberta de um problema até a solução definitiva que você vai apresentar para esse usuário. Então, se você achou todo esse processo complicado, fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo porque hoje existem diferentes ferramentas que fazem toda a gestão, tá, na criação do seu funil de vendas. Quando a gente torna uma pessoa uma lead, né, através do e-mail, a gente consegue estar configurando todo o funil de vendas dentro desses softwares, onde a nossa comunicação ela passa a ser o quê? Automática. Você só vai precisar de tempo para estar criando os conteúdos, ter clareza em cada etapa que aquele lead vai estar para você enviar os conteúdos certos. Todo esse processo ele faz automático dentro dessas ferramentas. Dentro do meu blog também, eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu falo um pouco mais sobre ferramentas para negócios digitais e você vai ter lá um artigo onde eu explico mais detalhadamente de como isso funciona, tá bom? Então, vamos recapitular todo o conteúdo que a gente aprendeu aqui nesse vídeo. O primeiro é você ter clareza das 3 etapas do seu funil de vendas, sendo que a primeira etapa é o topo do funil, onde você conscientiza as pessoas de um problema. A segunda etapa é o que é? É o meio do funil. É quando essas pessoas que já estão conscientes do problema, elas começam a o quê? Procurar por uma solução. A terceira etapa é o fundo do funil, que é o fechamento da compra e o encantamento do cliente. Tenha as metas do seu funil bem definidas. Quantos leads você quer que entre? Quantos clientes? Quantos depoimentos de cliente? E qual é o prazo, né, que você quer que isso aconteça? A sua comunicação e os conteúdos eles devem ser apresentados de maneiras diferentes em cada etapa do seu funil. Você precisa saber exatamente qual que é o momento em que cada usuário vive e apresentar o conteúdo certo para ele. Então, foi isso. Eu espero que você tenha entendido todo o conceito de um funil de vendas e que você consiga mapear agora quais são as 3 etapas para você poder também ter o seu funil de vendas. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. Essa é a forma que você me fala que esse conteúdo está sendo relevante para você. Um outro recadinho também muito importante é que ainda tem muito conteúdo para vir aqui dentro do canal. Então, olha só o que você precisa fazer. Você precisa se inscrever aqui abaixo, ativar as notificações para você poder receber com exclusividade todo esse conteúdo que eu preparo para você. Um forte abraço e um ótimo trabalho. Nos vemos pelo mundo.